Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e eu quero falar hoje sobre Tarcísio de Freitas. É o seguinte, Tarcísio de Freitas não será candidato à presidência da República. O Tarcísio de Freitas, ele era o candidato à presidência favorito do agro, favorito do Centrão, era o favorito da Faria Lima, dos investidores e tal, mas perde agora ele perdeu esse contato, essa liga com a possibilidade de ser candidato por causa dos últimos acontecimentos. A verdade é que o Eduardo Bolsonaro atrapalhou muito quando colocou o Trump e os Estados Unidos contra o Brasil, atrapalhou muito porque ajudou Lula, né? Ajudou bastante o Lula. Deu ao Lula o discurso de soberania, deu a Lula um discurso patriota que era um discurso muito utilizado pelos bolsonaristas e aí pela direita. E aí ficou realmente difícil, dividir esse discurso é difícil. Tarcísio tomou algumas decisões erradas também. Ele tomou decisões erradas nas principais polêmicas dos últimos dias. Quando Trump ameaçou o Brasil com taxas, ele apareceu dando apoio a Trump, então isso pegou muito mal, depois ele recuou, mas isso inicialmente pegou muito mal, derrubou a popularidade dele e derrubou a consistência dele nas pesquisas contra Lula. Ele chegou a aparecer à frente de Lula, logo no início, poucos meses atrás, e depois ele foi despencando. E hoje você não tem uma consistência, não tem liga realmente à candidatura dele no plano geral. É claro, ele continua sendo o candidato que seria o preferido do agro, ele seria o preferido da Faria Lima, lá em São Paulo, ele seria o preferido do Centrão, do União Brasil, do Progressistas, mas do Republicanos, que é o partido dele, mas ele não tem mais essa condição, essa garantia de ter uma candidatura competitiva. E aí o que é que pode acontecer com o Tarcísio? E é por isso que ele desiste agora. Ele está indo a Brasília, vai a Brasília conversar com o Bolsonaro para dizer a Bolsonaro que é candidato à reeleição em São Paulo, não vai disputar a presidência em 2026. E aí o que é que acontece com o Tarcísio? O Tarcísio tem uma eleição praticamente certa, uma reeleição praticamente certa em São Paulo, e ele abriria mão disso para se arriscar contra Lula, que está sentado na cadeira, está com a caneta na mão, pode ser beneficiado por todos esses discursos que foram sendo criados nas últimas semanas e, ainda por cima, ele tem a divisão na direita. Nem os bolsonaristas, tem alguns bolsonaristas que não querem o Tarcísio. Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, não quer o Tarcísio, tem brigado para que o Tarcísio de Freitas não seja candidato. Eduardo Bolsonaro tem uma lógica, e é uma lógica, por mais que até o irmão dele chame ele de doido, porque o Flávio Bolsonaro tem se referido a ele em algumas conversas como o meu irmão doido, que está nos Estados Unidos, mas o Eduardo Bolsonaro ele tem razão numa coisa. Caso você tenha um candidato como o Tarcísio de Freitas, forte e tudo, ele vai levar os votos bolsonaristas e mais adiante, muito rápido, esses votos não serão mais bolsonaristas, serão, sei lá, freitistas, serão do Tarcísio de Freitas. A partir do momento que o Tarcísio de Freitas dispute uma eleição com o apoio de Bolsonaro, uma eleição nacional, esses votos passam a ser do Tarcísio de Freitas e o Bolsonaro enfraquece, vai enfraquecer bastante. E o Eduardo Bolsonaro tem uma certa lógica no que ele fala, quando ele diz que mesmo que o Tarcísio de Freitas seja candidato à presidência, ele também será, para poder resguardar o patrimônio político da família. Isso é um problema para o Tarcísio. Como é que o Tarcísio vai largar o governo do Estado de São Paulo, a reeleição ao governo do Estado, vai desistir do cargo para o qual ele foi eleito agora e pode ser reeleito com facilidade, vai desistir com 9 meses de antecedência, porque ele tem que sair em abril, ele tem que se desincompatibilizar do governo em abril. Como é que ele vai fazer tudo isso? Vai sair e se arriscar com o apoio de uma direita que está dividida, porque o maior símbolo da direita hoje, que é Jair Bolsonaro, o filho dele também é candidato. Outra pessoa da família Bolsonaro também é candidata. Então ele sairia e ficaria muito enfraquecido, ficaria rendido, não tem nenhuma condição.
Por isso que ele vem dizendo já há um bom tempo que não é candidato à presidência, ele vem dizendo que é candidato ao governo de São Paulo, à reeleição no governo de São Paulo, e que não vai abrir mão disso por uma aventura, não, principalmente no ambiente que está se colocando. Ele ainda fez ali alguns gestos, fez gestos, inclusive na época eu cheguei a dizer aqui que os gestos que ele fazia não eram gestos de quem queria ser candidato à presidência, de quem seria candidato à reeleição, porque ele fez alguns gestos a Bolsonaro que mostravam que ele não estava preocupado com a eleição no restante do Brasil, onde Bolsonaro é muito rejeitado. Ele só estava preocupado com a eleição em São Paulo. E aquilo fortalecia ele em São Paulo, mas enfraquecia ele no restante do Brasil. Então, esse fato dava a entender realmente que ele não seria candidato. E agora ele praticamente confirma que não é candidato à presidência. Quem é a bola da vez? Ratinho Júnior. Ratinho Júnior, do PSD, é a bola da vez para ser o candidato da direita. Se ele vai ser, aí já é outra história, porque o Ratinho Júnior, ele está no PSD do Gilberto Kassab, e o Gilberto Kassab é uma águia fazendo política e articulação. Ninguém nunca sabe exatamente o que é que ele está planejando, e quando descobre, às vezes já é tarde demais. Então ninguém sabe se o Ratinho Júnior realmente vai ser candidato, mas sobram nessa lista Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Romeu Zema. São esses os possíveis candidatos da direita contra Lula, que deve ser o candidato na esquerda realmente. Esse é o JC para ouvir análise. Eu agradeço a você pela audiência, lembrando que você pode acompanhar os episódios anteriores também aqui no Spotify. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.